No ar, a sua rádio de bolso, a rádio no seu celular. Muito bom dia, amigos e amigas. Hoje, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024. Está começando agora o seu programa Rádio de Bolso. Eu sou o Djair Galvão e estes são os principais destaques da semana. Seguinte, tem um assunto aí que está repercutindo muito na mídia e principalmente entre especialistas da área do comportamento infantil, que se trata do fenômeno que recebeu até um nome curioso. O fenômeno se chama Sephora Kids. Tem a ver com uma famosa marca de cosméticos francesa, a Sephora. Mas o que tem por trás dessa história? Na verdade é o seguinte, começou lá nos Estados Unidos, e principalmente na plataforma TikTok, uma plataforma de vídeos rápidos que todo mundo conhece, né? Então começou o seguinte fenômeno: crianças de 9 a 14 anos aproximadamente, elas começaram a gravar vídeos com tutoriais de maquiagem, de embelezamento facial, de cuidados para prevenção do envelhecimento, e daí então veio o termo, né, Sephora Kids, o uso de hidratantes, de máscaras faciais. Vocês imaginem então isso no campo dos especialistas na área de comportamento infantil, principalmente, né, os psicólogos, enfim, e preocupa muito os pais, os educadores. Esse fenômeno, como eu disse, ele começou lá nos Estados Unidos e agora já existe inclusive no Brasil crianças dessa faixa etária que estão gravando vídeos aí com tutoriais preocupados, né, com o envelhecimento precoce, ou seja, algo totalmente fora da faixa etária e desvirtuando a fase principal da criança, que é estudar, brincar, conhecer o mundo, né? Não tem nada a ver com isso. Esse tema, por sinal, ele é um destaque muito interessante que eu já trouxe aqui desta plataforma, que é o Nexo Jornal. Esse assunto do Sephora Kids está no Nexo Jornal, é um conteúdo aberto bem interessante. Portanto, começando o nosso programa falando dessa distorção do comportamento infantil com o tal fenômeno do Sephora Kids. Você pode se aprofundar um pouco mais, né, na leitura de diversas plataformas que trouxeram este assunto que está preocupando pais, especialistas, exatamente por ser uma distorção da infância. O segundo assunto eu captei lá do Instagram da Deutsche Welle, que está no site da mídia alemã, da Deutsche Welle, né, a voz da Alemanha, que é o seguinte: a herdeira do grande império BASF, um gigantesco império farmacêutico alemão, a Marlene Engelhorn, ela é austro-alemã e ela está preparando aí o processo, ela já deu início a isso, né? O processo em que ela vai doar uma boa parte da herança que recebeu, da herança milionária que recebeu do avô e da avó, donos desse gigante da indústria química farmacêutica alemã, a BASF. Então ela vai doar 25 milhões de euros, aproximadamente 131 milhões de reais, para diversas causas. E ela não quer interferir, inclusive, nisso, no processo de distribuição desta riqueza. No caso, então, ela formou um comitê independente, aí ela fez um chamamento na internet lá, 10 mil pessoas, e depois esse comitê ele vai ser reduzido então para um grupo pequeno aí de cerca de 30 pessoas que vão definir o uso, a distribuição dessa riqueza de 25 milhões de euros, como eu disse, cerca de 131 milhões de reais. O que está por trás dessa história, segundo a própria Marlene Engelhorn, a herdeira alemã? É o seguinte, ela diz que o Estado deveria taxar os muito ricos. Lembram que a gente já trouxe até esse assunto várias vezes lá do Fórum Econômico de Davos, né, a Carta dos Bilionários e Milionários. Ela é uma dessas ativistas que cobram que o Estado passe a taxar os muito ricos, no caso dela. E simplesmente, por exemplo, na Áustria, que é o país de origem dela, da família, de parte da família, não existe o imposto sobre herança. Então a Marlene critica o Estado por isso e ela montou então esse comitê que vai decidir
como será distribuída essa fortuna de 25 milhões de euros. Ela está então cobrando aí dos governos que haja uma taxação dos mais ricos, dos muito ricos no mundo. Bom, terceiro assunto de hoje é política brasileira, um assunto aí que começou na quinta-feira passada, dia 25 de janeiro, né? E tem a ver com mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Federal por ordem do Supremo Tribunal Federal. Esses mandados de busca e apreensão atingiram o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro. O Alexandre é deputado federal e ele foi chefe da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. Ele tem uma ligação muito grande com a família, com os filhos e com o próprio ex-presidente brasileiro. Então, a acusação é de que o Alexandre Ramagem, o deputado federal, quando dirigiu a Agência Brasileira de Inteligência, teria montado uma ABIN paralela, que seria uma organização fora do Estado, né, para fins escusos, nada republicanos, digamos assim. A acusação da Polícia Federal diz o seguinte, que essa suposta ABIN paralela teria servido para monitorar a vida, os passos de adversários políticos do governo de então, né, e também de ministros do Supremo Tribunal Federal. Houve até um levantamento aí de uma lista gigantesca e o STF está para divulgar essa lista de pessoas que teriam sido alvo desse monitoramento, né, dessa suposta ABIN paralela, que teria como cabeça o deputado federal Alexandre Ramagem, que por sinal é o pré-candidato da família Bolsonaro à Prefeitura do Rio de Janeiro nas eleições deste ano. E o deputado, obviamente, disse que isso se trata de uma grande armação eleitoral, de perseguição política, de perseguição do STF, e que ele vai provar ao longo do processo que isso é uma grande armação e que não teve absolutamente nada de uso de softwares para monitoramento da vida, do cotidiano e também de ligações e da correspondência, né, eletrônica de autoridades da República. Tá aí um assunto que vai rolar essa semana inteira, né? Ainda tem muito desdobramento dessa investigação da Polícia Federal sobre a suposta ABIN paralela no Brasil, esse assunto da política. Muito bem, para encerrar o nosso Rádio de Bolso de hoje, eu trago aqui uma lembrança muito interessante, que é do cinema. Dia 17 passado, o ator, comediante, dublador canadense que vive nos Estados Unidos, o Jim Carrey, ele completou 62 anos. Ele é um cara fabuloso, tem uma história muito forte no teatro, mas principalmente no cinema, né? Todo mundo conhece muito bem as performances, as caretas dele, né? Ele fez o Máscara, ele fez o Grinch, ele foi o Charada de uma das franquias dentro do Batman, e ele foi inclusive o Dr. Robotnik no Sonic, numa das filmagens aí do Sonic. E do Jim Carrey, que ele é conhecido pelas suas performances, principalmente teatrais na área da comédia. Na verdade, hoje eu, lembrando aqui a passagem do aniversário dele, que foi dia 17 passado, eu indico 2 filmes que eu considero pérolas muito primorosas da carreira dele, que um deles é o Show de Truman, o Show da Vida. Esse filme ele digamos assim, a personificação do que a gente chamaria do Big Brother, né? A história do Truman Burbank, né? Burbank, que é a região dos estúdios da Califórnia. E esse filme, então, é muito legal. Show de Truman, um drama muito interessante, que é do ano de 99, que valeu o Globo de Ouro como melhor ator para o Jim Carrey. E outro filme do Carrey que eu indico é um filme de 2001 que eu reputo maravilhoso, um drama muito bem elaborado, muito bem interessante, que mostra uma outra personalidade do Jim Carrey, que se chama Cine Majestic, de 2001, um drama sobre a perseguição das ideias do senador americano Joseph McCarthy, também chamado de macartismo nos anos 1950 nos Estados Unidos, né?
que perseguia intelectuais e pessoas da classe artística dos Estados Unidos, principalmente do cinema. Então tá aí 2 dicas com o Jim Carrey, o Show de Truman e o Cine Majestic. O Jim Carrey, que fez 62 anos no dia 17 passado. Portanto, esses os assuntos desta segunda-feira do seu Rádio de Bolso. Eu sou o Djair Galvão, agradeço a audiência e até o próximo programa do nosso Rádio de Bolso.